Fala galera do Devidojo! Então estamos de volta aí com a nossa série de vídeos sobre a AWS, né? O AWS White Belt. E hoje a gente vai dar continuidade no setup ali que a gente fez uma grande mudança, né, na nossa arquitetura, na nossa infraestrutura, para ao invés de subir diretamente ali o servidor, o serviço, na verdade, no nosso servidor, a gente passou a usar um recurso da AWS bem legal para isso, que é um gerenciador de container chamado ECS. E aí, para que fosse possível, né, a gente utilizar esse recurso, a gente fez uma série de configurações ali, né? Criou alguns outros recursos. Então, só para a gente relembrar o que a gente fez até agora, a gente criou então o nosso cluster ECS, nós criamos o nosso Auto-Scaling Group, que é responsável ali por gerenciar, né, os servidores, as máquinas EC2 que vão estar disponíveis como capacidade para o nosso cluster ECS. Criamos também o Launch Template com as configurações necessárias ali para que o Auto-Scaling Group saiba como subir novos servidores, né, dentro do nosso cluster, né, para fornecer como capacidade para ele. Criamos também o serviço, né, aquele service ali que dentro dele vai a Task Definition, que aí na Task Definition nós colocamos o nosso Docker Container, as configurações de tamanho da instância, memória, colocamos também ali as variáveis de ambiente, expliquei que, enfim, não é a melhor maneira de passar ali as informações do banco de dados, por exemplo, para dentro da Task Definition, mas para a gente testar tudo aqui e ver esse setup funcionando, eu fui direto para esse ponto, né? Então, sem mais delongas, e aí partindo ali para o que a gente vai ver hoje, o que a gente vai abordar hoje, né? Nos vídeos passados eu até tinha comentado que não iria colocar o load balance por uma questão de custo. Mas dado que a gente entrou aqui em auto-scaling, em maneiras de colocar nossos N containers para rodar, é interessante que a gente saiba como lidar com isso ali no mundo cloud, né? No mundo da AWS. Ou seja, eu tenho vários containers rodando, cada um está numa porta diferente, como a gente viu ali no vídeo passado. O nosso container, por exemplo, subiu na porta, se não me engano, enfim, esqueci aqui o nome da porta, mas acho que era 35678, alguma coisa nesse sentido. E é uma ephemeral port que a gente colocou lá, né, no nosso security group. Tem coisinhas ali que a gente precisa mudar, inclusive no security group, mas não é interessante a gente passar ali o IP do servidor, né, que está subindo aquela instância, e a porta que ele está usando, até porque isso vai mudar constantemente. Como vocês viram, durante ali o processo de deploy, por exemplo, a gente precisou subir mais de uma instância no vídeo passado. E aí, isso, o serviço que subiu depois, né, a gente tinha pegado ali a URL, a porta e tudo mais, mas o serviço que ficou de pé, ele ficou numa máquina diferente, porque o próprio CS, ele faz esse gerenciamento, né? Ele sobe outra máquina, troca o container, o serviço de lugar, e aí dependendo da configuração que a gente fez ali, né, aquela questão do 100%, 200%, lá na hora de fazer o deployment, ele vai gerar downtime ou não, né? Então, acho que beleza, sabendo de tudo isso, agora o que a gente precisa entender? Que eu preciso de uma maneira, né? E aí você sabe que quando você acessa, por exemplo, aí a URL de algum site, você não vê lá a porta trocando, né? Você acessa sempre a mesma porta, sempre o mesmo endereço. E aí existe um recurso que faz esse balanceamento, ou seja, ele entende quais são as instâncias, onde elas estão, como que ele fala com esses serviços que, né, estão ali disponíveis para ele utilizar. E esse cara é um load balance, né? Então, o trabalho do load balance como o próprio nome já diz, ele é responsável por balancear a carga que a nossa aplicação ali, no caso o Greeting API, vai receber. Então, para a gente ter uma analogia assim, bem simples de entender, imagina que você está na fila do supermercado e aí tem lá N, né, bancadas para você ser atendido, porém só tem uma fila e só pode atender cada um de uma vez, né? Então, você tem lá uma fila única e você tem várias pessoas chegando ao mesmo tempo. Como que você consegue distribuir, né, essas pessoas entre cada um dos caixas disponível de maneira que você consiga acelerar o processo, né? Se você não tem, por exemplo, um balanceador de carga, muito provavelmente o que vai acontecer é você ir direcionando esperar terminar, vai o próximo e assim vai, né? Você vai fazendo ali o fast in, fast out, vamos dizer assim. Só que quando você tem um balanceador de carga, ele vai aplicar ali algum algoritmo de roteamento, né? De balanceamento para os caixas que estão disponíveis. Então, ele vai ter ali uma lista de caixas, e aí tem um algoritmo muito comum que é utilizado nesse mundo de balanceamento de carga, e aí vou citar aqui o Round Robin. Você pode pesquisar um pouco mais depois, mas resumindo mesmo,
Basicamente, ele entende quantas são as possibilidades que ele tem ali, né, de roteamento, ou seja, quantas tasks, quantos serviços, quantas caixas disponíveis, e aí ele tenta balancear igualmente a carga que está chegando. Então, ele tenta não dar para o mesmo uma carga em sequência da outra, ele tenta balancear elas igualmente, não necessariamente numa ordem, mas tentando fazer esse balanceamento, né? Então, se aí a gente fosse aplicar um load balance na nossa fila do caixa, ele ia passar a fila única, mas ele ia receber um, mandar para um caixa, pegar o próximo, mandar para o outro, e ia assim distribuindo igualmente, né? Se tem 10 caixas, ele ia mandar 10 de uma vez, e conforme fosse acabando né, ali de fazer os pagamentos, de processar, né, o caixa, os pedidos, né, a compra das pessoas, ele vai colocando novas pessoas. Então, o nosso load balance ele vai fazer isso aqui com os nossos serviços. Como vocês viram, a gente foi lá e colocou um serviço. Mas se eu tivesse dois, cada um estaria numa porta. Então, nisso que cada um está numa porta, eu precisaria de algum mecanismo para conseguir entender em que porta que cada um está e balancear a carga entre eles. Dessa maneira, eu vou conseguir distribuir melhor a minha carga, atender muito mais gente. Então, o que um faria, dois vão fazer muito melhor em muito, vamos dizer assim, menos tempo, né? Em metade do tempo. Se eu tivesse duas pessoas e tivesse que esperar a primeira terminar para atender a segunda, eu levaria um tempo. Se eu tenho duas pessoas e tenho duas maneiras de processar, eu vou conseguir processar as duas praticamente no mesmo tempo. Não necessariamente no mesmo tempo, que vai depender ali do processamento de cada um, né? Mas eu acho que uma introdução sobre o load balancer é isso, é o que o load balancer faz por sua essência, né? E aí a AWS, ela tem alguns serviços, né? Tem um serviço que é o Elastic Load Balancer e tem algumas diferenças ali, tem flavors, né? Vamos dizer assim, deles, alguns sabores, né? Você tem, por exemplo, o ALB, que é um Application Load Balancer, e tem o NLB. Vou citar esses dois, são os principais. Também tem o Classic, tem o Gateway, mas eu vou citar esses dois, são os principais e qual que é a diferença entre eles. O ALB, ele é um Application Load Balancer. E é até o que a gente colocou aqui no nosso desenho que vai utilizar. Qual que é a diferença do Application Load Balancer para o Network Load Balancer? Ambos são balanceadores de carga. O que vai mudar é a camada de rede que cada um trabalha e as funcionalidades que cada um tem dado isso, né? Então, eu vou começar, por exemplo, falando do NLB. O NLB, ele é o Network Load Balancer e ele, por definição ali da AWS, trabalha na camada 4 do modelo OSI. Aí você vai falar, puta, o que é a camada 4 do modelo OSI? Se você não vem do mundo de computação, não estudou redes, provavelmente você não ouviu falar do livro Address Tannenbaum, lá de redes e tudo mais. Cara, dá uma pesquisadinha no Google, modelo OSI, você vai ver lá que existem 7 camadas, né, que definem ali os layers de comunicação, né, de troca de comunicação mesmo, né? Por exemplo, você sabe que para você fechar uma conexão hoje com o site, não é um negócio direto, né? Existe toda uma comunicação entre o hardware, entre o roteador, depois do roteador com o servidor, com o DNS, enfim, tem todo um caminho que precisa percorrer. E quando a gente fala do balanceador de carga na camada 4, ele se limita até a camada ali de network, ou seja, protocolo de comunicação que ele trabalha é o TCP, né? Vou citar aqui o TCP, que é o mais comum. E aí o que acontece? No modelo 7, ele não se limita só até o modelo 4. Vamos supor, depois do modelo 4, você tem as camadas de application layer, que te dá muito mais detalhe, mais informações sobre aquela requisição, vamos dizer assim, né? Então, até o modelo 4, ele lida diretamente, por exemplo, com a conexão de IP e IP, né? IP porta, TCP vai ser o protocolo. Eu posso estar passando ali em cima dele HTTP, HTTPS, mas entenda que a camada que o NLB trabalha é o modelo 4. E isso muda o que em relação ao ALB? O ALB, por sua vez, ele já trabalha no modelo, na camada 7 do modelo OSI, né? E aí, o que acontece na camada 7? Já é a camada mais top layer, vamos dizer assim, de aplicação, onde você tem acesso às informações do HTTP, da requisição HTTP. Então, pensa que no modelo 4, o cara não conseguiria ver, a gente, né, o recurso ali não conseguiria ver, por exemplo, que path que a gente está chamando. O que é o path? Fui lá, digitei um URL, digitei /API /greeting. O path que a gente está acessando é /API /greeting. Então, no modelo 7, eu consigo, inclusive, olhar esse path e fazer um roteamento com base nele. Então, acho que a grande diferença aqui, para a gente entender de maneira bem simples, entre o ALB e o NLB, é, então, a camada que eles trabalham e as possibilidades que eu tenho.
E aí isso gera outras diferenças. Por exemplo, se eu preciso de mais performance, mais throughput, mais velocidade, quem que você acha que vai fazer as coisas mais rápido? Aquele que não faz nada de entender a request, né, que é o NLB, de entender o HTTP, de ler o protocolo, enfim. Esse cara, ele é mais rápido por isso, porque ele se limita à camada 4, ou seja, ele não abre aquele pacote e não tem essa funcionalidade, por exemplo, de eu dizer, quando chamar no path API Greetings, você vai para o serviço que está no IP tal. Não, o ALB ele já tem essa possibilidade, porque como ele recebe no protocolo HTTP, você consegue dizer para ele, olha, se você receber uma conexão no barra API barra greeting, você tem que conseguir chamar o serviço XPTO. E se mudar de greeting para schedule, para o serviço tal, e aí aqui estão os targets dele. Então você vai criando N listeners. Para isso ficar mais claro, a gente vai fazer, obviamente, na prática, criar o NLB, atachar lá no nosso serviço que a gente criou e testar, né, isso acontecendo. Mas eu acho interessante passar essa introdução, né, teórica do que é um load balancer e de como esses dois carinhas aqui ajudam bastante a gente, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá para o nosso console. Então, aqui no nosso console da AWS, né, o primeiro passo que a gente vai fazer é ir lá no cluster que a gente já tinha, só para verificar se está tudo certinho, se ele está de pé, está rodando. Então, no vídeo passado, a gente deixou esse aqui em execução com uma configuração horrível, né, que era permitindo ali o acesso via internet direto no nosso servidor e na porta da task que a gente deixou rodando, simplesmente para testar, né. Se eu quiser ver aqui, puxa, ainda está funcionando, vou vir aqui no serviço, Greeting Service. Tem alguns detalhes aqui que a gente consegue ver, como por exemplo, se eu venho aqui nas tasks, eu consigo ver como que está a memória, né, aqui embaixo e tudo mais, mas aqui em cima eu tenho, por exemplo, quanto tempo ela está em execução. Então, ela iniciou, né, há 22 horas atrás, e ela está de pé esse tempo inteiro. Beleza? Mas eu quero checar lá a conexão com essa instância. Então, eu vou clicar aqui na task, vou vir na parte de Network Bindings, né, e vou copiar de novo aquele endereço lá direto da task. Vou vir aqui no nosso navegador, http, barra API, barra greeting, já está ali salvo. E beleza, tá ali a nossa resposta, ou seja, ainda está funcionando, né? Tá tudo certinho, nossa base de dados está lá ok, porque o greetings chamou ela e trouxe essa lista aqui com as saudações que já tem lá cadastrado. Então, beleza, né? Então, basicamente, tá tudo funcionando. Isso aqui a gente já tinha feito no vídeo passado. Agora, olha só a URL, né? Poxa, isso aqui é que é o nosso problema agora que a gente vai resolver introduzindo esse ALB. Porém, vai ter um custo, né? Isso não sai de graça. Como que funciona o custo de uma ALB? Aí a gente pode vir aqui no Calculator AWS, né? Como a gente já tinha feito anteriormente. Vou botar aqui a região que a gente está usando, que é a US East 1, certo? Ali o North Virginia. E aqui eu vou colocar Elastic. Acho que pode buscar só por Load Balance, ele já traz. Então tá ali, Elastic Load Balance. Vou clicar em Configure. Vou configurar aqui uma Application Load Balance. E aí, o que vai acontecer, tá? Ele vai pedir algumas informações. Por exemplo, o número de ALBs que a gente vai criar. E aí é um só. Aqui ele já mostra pra gente quanto custa só para ter uma ALB rodando 730 horas por mês, que daria 24/7. Até porque ele é um recurso que a gente não consegue fazer igual a instância, ir lá e desligar, né? Que nem a gente fez, dá stop aí no NLB ou no ALB. Não, isso não acontece. O que acontece é que ele tem um preço por existir, e aí vai ser no mínimo esses $16 aqui por mês, e aí ele tem mais uma cobrança, né, que ele vai fazer ali por quantidade de bytes trafegado. Então vamos supor que eu vou botar aqui, 2 GB, vou colocar aqui mais 2 GB, vou colocar aqui mais 2 GB, enfim, um monte de dado aqui que a gente vai estar trafegando dentro desse nosso ALB, e ele vai mostrando todos os cálculos, né? Porque ele também vai cobrar por LCU e, se eu não me engano aqui, por duração de conexão. Então, vamos supor que, puxa, eu sei que cada request para o meu ALB, para o meu Greeting API, está levando ali em torno de 0,4 ou 5, na verdade ele não deixa. Vou botar 1 segundo, que eu acho que é o mínimo, tá? Ele não deixa fazer esse fracionado, tá aqui, ó. Tem que ser greeting in 1 second. Então, a conexão, ela pode durar ali, vou botar até mais, tá? Vamos botar aqui 15 segundos, é um timeout pra gente, né? Se uma conexão levar mais de 15 segundos,
aberta, teoricamente, e a gente poderia dar um timeout ali, falha na request, enfim. Average number of new connections per second. Quantas conexões aproximadamente você vai receber por segundo? Cara, eu vou colocar aqui umas... Se eu botar, por exemplo, 500 conexões por segundo, é um TPS absurdo, né? Se eu for calcular isso aqui no dia, significa que eu estou recebendo um monte de request. E aí você vê que o preço dele aqui muda, né? Então, nota que não é só pelo fato de ele existir que ele vai ter uma cobrança. Ele também cobra pelo que ele usa de capacidade de processamento, pelo tanto de conexões que acontecem, enfim, uma série de configurações aqui que a gente vai ter que fazer. Na prática, a gente não vai receber nem de longe 20 requisições por segundo, no máximo ali, eu diria umas 20 requisições, e é muito ainda, porque a gente está no ambiente de teste, né? Mas se fosse para produção e você sabe que o seu Service Level Objective é receber, 300 requisições por segundo, aqui na hora de calcular, você já vai colocar, né, mais ou menos quantas requisições por segundo você vai levar, e aqui o tempo que cada uma fica conectada impacta bastante, né? Se você vier aqui trocar de 1 para 15, ele, na verdade, ele não mexe muito, afinal de contas, ele vai mexer mais pelo número de conexões que vão acontecer em simultâneo aqui, porque ele precisa manter elas conectadas, né? Mas bytes processor também é uma coisa que vai mexer bastante, então se eu troco aqui de 2 para 1 ou para 10, por exemplo, ele, até que de 2 para 1 ele não mudou tanto, mas se eu mudo para 10, já aumenta bastante aqui o custo. E detalhe, aqui no Show Details, né, ele vai mostrar todos os detalhes da conta, tá? Ah, eu tô cobrando aqui então 0.4, 5 bytes processados por Lambda Function Target, que ele está considerando aqui nesse cálculo. 10 gigas por hora, 1 gigabyte por LCU, e aí mandando para EC2 com 10 processed bytes por LCU e EC2IP. Então, enfim, tem todo o cálculo. Muito provavelmente você não vai ter essas informações quando você está criando ali o seu NLB, certo? Mas é ideal que a gente faça um levantamento, um estudo, entenda o que a gente está criando e faça esses cálculos antes de propor uma solução, porque no final das contas são impactos ali que podem trazer, às vezes, até prejuízo para o negócio, dependendo do custo da solução. Mas na prática, pelo que o ALB fornece, né, que é zero preocupações com uma série de questões como escalabilidade, quantos targets você pode conectar ou não pode, claro, tem limites, mas você pode consultar ali na página de limites e tudo mais, você vai conseguir utilizar esse recurso num ambiente produtivo para lidar com muitas requisições e por um preço razoavelmente legal, né? Alternativas do ALB seria, por exemplo, eu ter um NLB. Então, vou marcar aqui, por exemplo, o NLB e o ALB. E quando eu digo alternativa, de novo, é bem diferente o como eles se comportam em relação até o que eu comentei, né? Um tá lá na camada 7, o outro tá na camada 4. Um entende HTTP, o outro TCP. E beleza, passa HTTP em cima, mas ele não sabe abrir o pacote, ler o pacote, que é o caso aqui, por exemplo, do Network Load Balance. Pode ver que ele até muda bastante o como está funcionando. Então, se eu ver aqui em TCP Traffic, vou botar 1 GB por dia, vou botar por dia, bytes processed per NLB for TCP, é isso aí, vou botar 1 GB aqui por hora, na real. É isso, né? 1 GB por hora é muita coisa, gente, por isso que ele tá dando ali um valor absurdo. Vou botar 1 GB por mês, tá? Pra vocês verem, eu vou botar 10 GB por mês de dados trafegados. E nada muda. Então, 1 GB por hora, ele está calculando que a cada 1 hora, 24 vezes 30. Então, por isso que está dando um absurdo ali. Pra vocês verem como o preço não é tão exacerbado assim quanto se canta por aí. Então, beleza, né? Entendemos aqui que, beleza, vai ter uma cobrança para o nosso caso. Vai ser no mínimo aqueles $16 que ele está falando, porém é pelo tempo que o cara ficar criado. Então, se a gente deletar aqui depois de criar, tudo bem, a gente vai conseguir parar de ser cobrado ali. Eu, por exemplo, tem contas que eu vou lá, criei, e depois vem uma cobrancinha ali de $1, $2, mas, obviamente, porque eu fiz para testar, para gravar um vídeo ou algo nesse sentido. Se você vai fazer para o fluxo produtivo, basta fazer esses cálculos, entender ali quanto de demanda você vai receber e colocar na calculadora, né? E assumindo que, no mínimo, né, mesmo que não tenha demanda, você vai pagar pelo tempo que ele está de pé. Fechado? Então, beleza, né? Entendemos aqui bastante sobre o ALB e o NLB, que nós vamos utilizar, inclusive no quesito custo. Então, agora a gente vai vir aqui no menu da EC2,
tá? Para lidar ali com as configurações de um load balance que a gente vai depois botar no nosso serviço, tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui dentro é ir ali no menu do Load Balancer, vai estar aqui no canto esquerdo, lá o penúltimo, a opção aqui, né, Load Balancer, e aqui vai ter Load Balances and Target Groups. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar um Target Group. E aí, quando eu vim aqui no Target Group, tem um botão aqui, Create Target Group, vou clicar nesse cara. E o que eu quero? Né, aqui você pode ver que eu poderia direcionar para Lambda, para um Application Load Balance, ou seja, um Target Group que tem um Application Load Balance como target, ou diretamente instâncias. No nosso caso, eu sei que o que a gente quer é usar lá no nosso serviço. E aí a gente vai utilizar então o IP Address, porque no fundo, aquele nosso serviço que está lá na SS, para ele ser acessado, ele vai ser acessado através de IP e porta, beleza? Então, coloquei aqui. O Target Group Name eu vou chamar de White Belt. Não, na verdade eu vou chamar do Greetings lá, que é a nossa API, né? Greeting API Targets. Target, tá ali. A porta de protocolo, a gente já lembra, vai ser A80. E aqui é a porta que o ALB vai receber conexão HTTP, né? Ele, de novo, vai receber direto HTTP. Poderia ter outros protocolos, mas aqui a gente vai trabalhar com ele recebendo HTTP mesmo na camada 7, né, lá do nosso ALB. Então, eu vou deixar aqui o target com uma porta 80, na verdade, a porta 80. Então, beleza. Aí, feito isso, a gente vai vir aqui embaixo, vai deixar selecionado o IP Address Type as IPv4 mesmo, que é o IPv4. E aí, na sequência, a gente vai vir aqui e selecionar o White Belt VPC, que é a nossa VPC, né, onde esses targets vão estar. E aqui na parte de Health Check, é onde a gente colocaria uma URL aqui, né, para funcionar o Health Check. Imagina lá na nossa aplicação, no Greeting API, ele teria que ter um path, ou se bater no barra, né, só barra, ele responder um 200 OK, né, e ter isso implementado, ou tivesse um path, um path chamado health aqui, né, e aí esse cara, quando eu chamasse, né, o próprio target, ele vai fazer esse trabalho pra gente de ficar validando se a task que tá, né, ali usando, né, que ele tá como target, ela tá health batendo nesse path a cada X tempo. E aqui, inclusive, ele fala, o health threshold é de 5 vezes consecutivo. Ele vai bater 5 vezes nesse path a cada 30 segundos. Então, a cada 30 segundos ele vai lá, vai chamar o barra health. Se em 5 vezes ele não identificar esse cara como health, ele vai desregistrar esse target, ou seja, ele vai tirar dizendo que, opa, esse cara, na verdade, ele vai, se 2 vezes falhar, ele já coloca esse cara como unhealthy, né? E aí significa que ele não vai receber nenhuma requisição. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho, quando a gente for testar, e se tiver alguma falha ali, vocês vão ver que ele não vai subir. E aí, quando eu digo falha, é se a gente tiver botado, por exemplo, a porta errada, algo nesse sentido. Vamos lá, que aí vai ficar mais claro para vocês entenderem. Então, o health check é isso. Só que eu sei que lá no Greeting API, ele não tem esse path barra health. O que eu sei que ele vai responder o 200 é se eu fizer isso aqui. Greeting. Só que aqui ele vai responder com 200 e uma lista, e eu não quero. Então, eu sei que se eu fizer isso aqui, ó, ele vai me responder com 200 OK, tá? Foi um trick que eu coloquei lá nele. E aí, enfim, entendo que aqui é o health check. Poderia ser o barra health, podia ser só no barra. O importante é que a sua aplicação, o seu serviço, saiba responder com essa informação, com status 200, né? Você pode até tentar mudar aqui o status code para, enfim, de 200 a 299, que indicaria ainda sucesso. Porém, eu vou deixar aqui, manter o 200, não vou mexer no intervalo. Tudo isso aqui é parametrizável, a gente consegue trocar. Se a gente identificar, por exemplo, que a nossa aplicação leva mais tempo para ficar health, eu poderia colocar aqui um tempo maior de timeout para uma tentativa de conexão com ela, por exemplo. Né? Então, enfim, são parametrizações para você testar se o teu serviço, né, que vai estar aqui nesse target group, tá ok para ser utilizado. Então, vou dar next. Quando eu faço isso, ele mostra aqui o que vai acontecer, né? Aqui no endereço IP, vou deixar sem nada. Tirei aqui, ó, porque a gente vai registrar isso aqui dinamicamente lá pela service. Não somos nós que vamos registrar os targets, né? Manualmente. É o próprio service que vai fazer isso pra gente.
Então, agora eu vou vir aqui na parte de Load Balancer, e aí sim eu vou criar o nosso Load Balancer. Vou clicar aqui em Create Load Balancer, e aí como eu falei para vocês, né, tem os types aqui de Load Balancer. Tem o Gateway Load Balancer que a gente não falou a respeito, mas porque ele é bem mais específico ali para um tipo de uso, enquanto que o ALB e o VPC e o NLB eles já são mais comuns ali da gente precisar utilizar, e o que a gente optou por utilizar, como eu disse, foi o ALB. Aqui ele tem todas as diferenças que tem entre cada um. Uma coisa que eu não citei, mas que eu acho que é importante citar, e aqui, logo quando eu abri, ele já jogou na minha cara, é sobre o TLS. E aí, para quem não sabe, o TLS é a questão lá do HTTPS, né? Da gente fazer ter um certificado que faz dessa nossa conexão mais segura, né? Então, o HTTPS no ALB, você consegue atribuir o certificado diretamente nele. Enquanto que no NLB, não, isso fica a cargo de quem vai receber ali a comunicação depois e tratar aquela comunicação na camada acima, né? Na 6 e na 7, no caso na 7. Então, outra diferença ali que eu esqueci de citar, mas acho bem importante. E aqui tem legadão, né? Um outro tipo ali de NLB, de ALB, que é o Classic Load Balancer. Né? E nem vou falar muito sobre ele, inclusive eles colocam aqui Preview Generation, é bem defasado, né? A versão antiga. E atualmente o que a gente usa mais é o ALB, né? E aí o NLB dependendo do que você quer, de qual é a necessidade ali do projeto. No caso, a gente vai selecionar então o ALB, e aqui no Load Balance Name a gente vai colocar o White Belt, ALB, né? Para ficar bem claro. E aqui é onde a gente diria como que a gente vai usar esse ALB. Eu poderia utilizar ele internamente, ou seja, para fazer o roteamento dentro da nossa arquitetura. Vamos supor que eu tivesse N serviços e eu quero que esses serviços aqui dentro dessa conta, né, desse condomínio, eles se comuniquem via HTTP. E aí eu poderia utilizar uma ALB, né, registrando o target de cada um, e quando cada um quisesse falar com o outro, era só chamar o target batendo no endereço do ALB e ele ia fazer esse roteamento interno. Existem N arquiteturas que usam esse tipo de comunicação, mas não é o que a gente vai fazer aqui. O que a gente tem aqui é uma ALB que ele faz o Ethernet Facing. De fato, ele vai estar exposto para a internet, ele vai receber as requisições vindas do tráfego externo e aí ele vai direcionar para os nossos serviços. Então, feito isso, eu vou vir aqui, né, Internet Facing, IPv4, é o que ele vai trabalhar. Tem mais explicações aqui no canto direito. Vou selecionar a Network, e aí aqui vai ser a White Belt VPC. Os mappings, né, Select at least two Availability Zones. Isso aqui é basicamente quais zonas de disponibilidade esse nosso ALB vai estar disponível, né? E aqui o que eu vou fazer é colocar as 3, né? Como a gente quer alta resiliência, disponibilidade e escalabilidade, eu vou selecionar as 3 zonas de disponibilidade. E aí aqui a gente vai selecionar quais VPCs em cada zona ele pode trabalhar, ele vai estar disponível, né? E aqui eu vou colocar todas as publics. Public 1A, Public 2, Public 3. Beleza? Então, dentro das 3 zonas de disponibilidade, a gente vai ter um mapping desse ALB. O Security Group que a gente vai utilizar. Aqui é um ponto interessante, porque a gente não criou um Security Group para esse cara. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou colocar esse default ASG e depois a gente vai... Default ASG não, Security Group, SG, para depois a gente, enfim, alterar ele ali para o que a gente precisa. O listener, qual que é a porta que o ALB vai receber conexões para direcionar para os nossos targets e quem que é o target desse listener port. Ou seja, toda vez que cair uma requisição na porta 80, para qual target que eu tenho que balancear a carga? E aí eu vou dizer que é para o Greeting API Target, que é aquele que a gente criou ali na sequência. Poderia adicionar novos listeners, colocar mais protocolos, colocar aqui o HTTPS, por exemplo, depois, e aí colocar um outro, mas enfim, aqui para o nosso default vai ser isso mesmo. Aí aqui em Edge Services on Global Accelerator, não vou mexer em nada disso, a gente não precisa de uma ultra performance agora, e aí aqui ele vai fazer um sumário sobre tudo que a gente configurou até o momento. Então, basta clicar aqui em Create Load Balance e voilá, você já está gastando. Brincadeiras à parte, ele vai entrar aqui no status de Provisioning, e isso aqui leva um tempinho, tá? Alguns segundos, e aí eu vou parar esse vídeo por aqui, já tá bem longo,
No próximo vídeo, a gente vai terminar de configurar o nosso ALB, apesar que já está praticamente configurado aqui, né? É isso. Só que a gente precisa alterar o nosso serviço para que o nosso serviço consiga registrar aquelas instâncias que ele está subindo lá no nosso Target Group, né? E aí, para isso, o que vai mudar a gente vai fazer uma alteração lá nas configurações de Task Service, para que ele, toda vez que suba uma task nova, ele apareça ali naquele Target Group e atrás do ALB. E aí vamos fazer umas configurações de Security Group para deixar tudo isso redondinho, seguro e funcionando. E aí a gente vai ter concluído essa arquitetura onde a gente tem o Load Balance fazendo o Internet Facing e as nossas aplicações escaláveis conversando com a nossa base de dados. Então, por hoje é isso. Se você curtiu, deixa seu like. Se não curtiu, deixa seu comentário. E um forte abraço.